Vamos orar. Na Tua presença, Pai querido, continuamos Te agradecendo pela manhã de comunhão, de bênçãos, Te agradecendo também pelo lanche, pelo alimento. Te louvamos porque o Senhor provê todas as nossas necessidades. Derrama o Teu Santo Espírito sobre os Teus filhos que aqui estão, honrando a fé de cada um que aqui está, perseverando para conhecer mais da Tua palavra. Que o Espírito Santo lance luz sobre cada verso da Bíblia que será lido, sobre a mente de todos nós, para que seja uma mente aberta para entendermos a Tua vontade e a Tua verdade. Derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Queridos, na continuação dos nossos estudos nesta tarde, eu gostaria de abordar um tema que não estava na lista dos temas que nós iríamos abordar. Mas eu vejo que existe muita dúvida sobre este ponto, e quando você não entende este ponto, em consequência de não entender, pode baixar um pouquinho só. Obrigado. A falta de compreensão desta doutrina sobre a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo pode acarretar outros pontos também que não serão compreendidos. Eu gostaria de ler com vocês, inicialmente, Colossenses capítulo 1 e o verso 26. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1 e o verso 26. Colossenses capítulo 1 e o verso 26. Todos acharam? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifesto aos santos de Deus? É o mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz o verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo se tornando um de nós é um mistério. Cristo se tornando homem, o Filho de Deus se tornando homem, é um mistério. Deus se tornando humano é um mistério. A encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério. É uma verdade tão profunda que nós não deveríamos entrar em discussões sobre isso, porque nós não vamos chegar a um comum acordo, a uma compreensão, porque é um mistério. Mas Deus nos deu várias informações na palavra de Deus. Jesus Cristo tinha uma natureza divina e tem uma natureza divina. E Jesus Cristo tem a natureza humana também. A natureza divina ele sempre teve. Natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas naturezas divinas existem, irmãos? Quantas naturezas divinas existem? Se vocês me responderem quantas naturezas humanas existem, vocês já saberão quantas naturezas divinas existem. Quantas naturezas humanas existem? Quantas? Uma? Mas são 7 bilhões de habitantes na Terra? Já passaram de 7 bilhões de habitantes na Terra e só temos uma natureza humana? E quantas naturezas divinas nós temos? Uma. Mas a Bíblia fala do Pai, não fala do Pai? A Bíblia não fala do Filho? A Bíblia não fala do Espírito Santo? Esses títulos, Pai, Filho e Espírito Santo,
não estão na Bíblia? Você lê continuamente na Bíblia, porque o Pai, ou porque o Filho, que o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos ensinará, Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. A Bíblia abundantemente fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Mas quantas naturezas divinas existem? Uma. Mas a natureza divina se manifesta em 3 seres: Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza humana se manifesta em quantos seres? Hein? Mais de 7 bilhões de seres humanos são manifestações da natureza humana. Vocês acreditam que é possível morrer a natureza humana? Vamos supor que meu pai está vivo, tem 90 anos. Vamos supor que o meu pai morra. Eu não quero que ele morra, mas vamos supor que ele morra. Morreu a natureza humana? Ou morreu um ser humano? Um ser humano, mas não a natureza humana. Se morrer a natureza humana, quantos seres humanos existem? Se morrer a natureza humana, quantos seres humanos vão continuar existindo? Nenhum. Se morrer a natureza humana, se deixar de existir a natureza humana, não tem mais ser humano. E se morrer a natureza divina, é possível morrer a natureza divina? É possível Deus morrer? E se Deus disser, não, mas eu quero morrer? Existem coisas impossíveis, irmãos. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. E a Bíblia diz que é impossível que Deus morra, porque Deus é imortal. A natureza divina é imortal. A palavra imortal aparece quantas vezes na Bíblia? 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes que aparece a palavra imortal está se referindo a quem? A Deus, porque Deus é imortal. Mas Deus queria morrer pelo ser humano. Mas ele não podia morrer, porque Deus não morre. Então Deus planejou que a segunda pessoa da divindade, que recebe o título de filho, que ele nasceria como homem. Ele assumiria a natureza humana, tornar-se-ia parte da natureza humana, sem perder a natureza divina. Isso não é um mistério? Por isso que a encarnação do nosso Senhor Jesus está envolta em mistérios, porque ele já tinha a natureza divina, que é imortal, e agora, para salvar o ser humano, a família pecadora, a divindade decide que a segunda pessoa, que recebe o título de filho, nasceria nesta terra, do ventre da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, se tornaria um de nós, assumindo a natureza humana, e morreria na cruz no lugar da família pecadora. Mas é um mistério declarado na Bíblia, nós cremos, mas continua sendo um mistério. Então, queridos, vejam em João capítulo 1, verso 3. João capítulo 1 e o verso 3. João capítulo 1 e o verso 3. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo no grego é logos, que quer dizer palavra. O verbo em português
é ação. Verbo em português é ação. Eu corro, eu faço, eu construo, eu amo. Verbo em português, na língua portuguesa, é ação. O verbo da divindade é aquele que coloca em ação os planos da divindade. Os planos da divindade são planos feitos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são executados pelo Verbo. E o Verbo é a segunda pessoa da divindade. Ele é quem executa os planos. Foi ele quem criou Adão e Eva. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, foi quem criou todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele se fez. Quando fala que nada do que foi feito sem ele se fez, então ele é o criador de todas as coisas. Por isso vemos aqui no capítulo 1 de João, e o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Será que a vida que existe no Deus Filho é uma vida original ou uma vida emprestada, uma vida que ele recebeu do Pai? Existe vida na divindade? Existe vida que veio de alguém, de um outro ser? Ou esta vida pertence à divindade? Pertence à natureza divina. A natureza divina é a fonte da vida. Essa divindade que você e eu conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, é assim que a Bíblia se revela. A Bíblia se revela a você e a mim dentro do plano da salvação, tá certo? Fora do plano da salvação, nós pouco sabemos, ou quase nada sabemos, fora do plano da salvação. Porque a Bíblia, quando começou a ser escrita em Gênesis capítulo 1, verso 1, já começou com o plano da salvação. Já começou com o plano da salvação. Lembrem-se, irmãos, que quando Gênesis capítulo 1 narrou o plano da salvação, o plano da criação da terra, quando Deus criou a terra, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, o pecado já existia. Sim ou não? Sim ou não? Está fraco, não é? O pecado já existia. A árvore da ciência do bem e do mal já estava no meio do jardim. E Deus disse para Adão e Eva: vocês serão tentados na árvore da ciência do bem e do mal, não se aproximem dela, não comam do fruto. Era ali que Satanás poderia tentá-los. Adão e Eva, quando foram criados no sexto dia, eles não eram criaturas ingênuas, que não sabiam nada. Eles sabiam quem era Satanás, porque Deus já informou para eles que Satanás era um anjo caído, que tinha sido expulso do céu, e que tinha trazido com ele a terça parte dos anjos do céu. Adão e Eva já sabiam disso, e que eles seriam tentados aonde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, queridos, desde o primeiro capítulo da Bíblia, toda a revelação que nós temos de Deus é em função do plano da salvação, porque o pecado já existia. E se o pecado já existia também outra coisa: o plano da salvação. Apocalipse 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E o verso 8. Capítulo 13 e o verso 8. Todos acharam?
Vamos ler juntos? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a semana da criação já existia a proposta de um cordeiro que morreria pela família humana caso ela pecasse. Por que já existia a proposta de um cordeiro? Porque o pecado já existia. Quando nós entendemos que o pecado já existia, porque Satanás já tinha se rebelado contra Deus, já tinha sido expulso do céu, e quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso para onde? Para a terra. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 e o verso 9, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele não somente foi expulso do céu antes da semana da criação, como também ele foi lançado para a terra antes da semana da criação. E agora você me pergunta, como é que ele foi lançado para a terra antes da semana da criação? Se não existia a terra. Lógico que existia o planeta Terra. Não, ele era sem forma e vazio. Como é que era o planeta Terra antes de Deus falar haja luz e houve luz? Antes de Deus falar haja luz e houve luz, como é que era o planeta Terra? Leia aí na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Todos acharam? Vamos ler. Verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Desde a antiguidade já existiram os céus e a terra. Ou seja, mesmo antes da semana da criação, mesmo antes daquele primeiro dia, quando Deus disse haja luz e houve luz, haja separação entre águas, e as águas que ficaram embaixo deu o nome de mares, e a expansão que ficou em cima deu o nome de céus. Antes, queridos, de tudo isso, já existia céus e terra. Mas como é que era a terra? Veja o verso, continua. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Como é que existia a terra antes do dia do haja luz e houve luz? Como é que era a terra? Ela foi tirada da água. Ela estava totalmente envolta em água. Uma profunda e espessa camada de água, impenetrável. Hoje, irmãos, ainda o planeta Terra está envolvido em 3 partes de água. Existe uma parte de terra, existe um pedacinho de terra só, irmãos, nesse planeta, que antes do dia primeiro da criação era totalmente envolto em água. Hoje está quase totalmente envolto em água ainda, porque existem 3 partes de água para uma de terra. Ela era envolta em água, e havia trevas, e aqui diz, ela foi tirada da água, e no meio da água subsiste, porque ainda continua sendo 3 partes de água para uma de terra. Por isso que em Gênesis capítulo 1, irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, que princípio? Ninguém sabe. No princípio, ninguém sabe que princípio é esse. Na antiguidade, na eternidade, Deus criou céus e terra, lançou as galáxias no espaço,
os bilhões de galáxias, irmãos. A nossa galáxia é a Via Láctea, mas existem bilhões de galáxias, com bilhões de sóis, com bilhões de planetas. Irmãos, isso a nossa mente não alcança. A nossa mente tão finita e pequena não alcança. No princípio Deus criou tudo, e depois veio dando forma a um e a outro, até que chegou o momento de dar forma a quem? Ao planeta Terra. Quando chegou o momento de Deus dar forma ao planeta Terra, Satanás já tinha sido expulso do céu. Então, a partir do verso 2, irmãos, capítulo 1, verso 2 de Gênesis, a partir do verso 2, Deus coloca um zoom, tira o foco do universo e das galáxias e foca só a Terra. O verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O foco é o universo. A partir do verso 2 ele dá o zoom, e aí ele começa a focar só o planeta Terra. E tudo que você sabe, tudo que eu sei, tudo que nós conhecemos de Deus, é em função do plano da salvação que já existia quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando ele criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, no 6º dia, já existia o plano da salvação, porque o pecado já existia, e o nome de Deus já tinha sido acusado, o caráter de Deus já tinha sido acusado por Satanás, e ele tinha sido expulso por Jesus. Deus Filho, Jesus, expulsou a Satanás, mas não resolveram o problema do pecado. O problema do pecado ia ser resolvido na cruz. Na cruz, Deus ia revelar quem era quem era quem. A cruz de Jesus Cristo revelou para o mundo quem era o Deus de amor e quem era o bandido assassino. Por isso, queridos, Ellen White fala que a máscara de Satanás só caiu na cruz. A máscara de Satanás só caiu quando? Na cruz. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que os anjos que permaneceram no céu, leais a Deus, continuaram amigos de Satanás. Como podia isso? Continuaram amigos de Satanás. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, Satanás se tornou o representante da família humana. Ele não podia ir ao céu como anjo querubim, mas agora, como representante da família humana, ele podia ir ao céu. Todas as vezes que Deus convocava os concílios do céu, e você lê isso no Jó capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus convocava os concílios celestiais, vinham os representantes de todos os mundos, ia também um representante do planeta Terra. Lá ia ele. Que representante? Satanás. E Deus perguntou: de onde vens? Jó capítulo 1. De onde vens? E Satanás respondeu: de onde eu venho? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Lógico que eu vi. Como é que está ele? Está muito bem. O senhor dá tudo para ele? O senhor dá carro novo para ele? O senhor dá palácios para ele? O senhor dá... Tire só que o senhor vai ver. O senhor pensa que ele te ama, né? Ele não te ama, não. Tire o que ele tem, e o senhor verá que ele vai blasfemar do teu nome. Queridos, o representante da família humana era o nosso inimigo número 1, Satanás. Isso durou, irmãos, e durou 4.000 anos, até Cristo morrer na cruz. E quando Cristo morreu na cruz, sem pecado, porque ele não tinha pecados, ele ressuscitou e subiu ao céu como representante seu e meu. E Satanás não mais é o representante da família humana. Hoje é Jesus. Agora, queridos,
Jesus Cristo, quando ele assumiu a natureza humana, ele não perdeu a natureza divina, mas ele nunca usava a natureza divina. Ele não usava a natureza divina dele. Ele não usava os poderes que ele tinha como Deus. Ele veio como homem. E a tentação de Satanás para Jesus era uma tentação muito mais forte do que a tentação que ele faz para você. A tentação de Satanás para Jesus não era uma tentação fajuta, uma tentação negativa, uma tentação de coisa ruim. Porque Satanás tenta nós, os pecadores, desse jeito: adulterar, matar, roubar, mentir, fumar, beber. As coisas negativas, pecaminosas, não faziam sentido para Jesus, porque Jesus era sem pecado. Não afetava Jesus. Ele era sem pecado. Agora, Satanás tentava Jesus com coisas boas. Transforma estas pedras em pães. Não era adulterar, não era matar e não era roubar, irmãos. Era transformar pedras em pães. Para transformar as pedras em pães, ele tinha que usar os seus poderes divinos. Porque um poder humano não transforma a pedra em pão. Mas como o poder divino que ele tinha, ele nunca perdeu esses poderes divinos, ele poderia olhar para um montão de pedras e disse: transforma-se em pães. E seriam pães fresquinhos. Mas aí ele deixaria de ser exemplo para o ser humano, porque ele teria usado poderes que o ser humano não tem. Deixaria de ser exemplo para você e para mim. E ele veio para ser exemplo. Jesus não veio à terra para mostrar como um Deus deve viver na terra. Jesus veio à terra para mostrar como um homem pode viver na terra na dependência do Pai. Como um homem pode obedecer os mandamentos de Deus na dependência do Pai. Cristo é um exemplo como ser humano para você, porque ele não usava os poderes divinos dele. Ele vivia na dependência do Pai. E Satanás sempre tentava Jesus para que ele usasse os seus poderes divinos. Transforma estas pedras em pães. Lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos darás ordens. Só que o Jesus humano não estava ali como chefe dos anjos. O Jesus divino é chefe dos anjos, mas o Jesus humano estava ali para serem protegidos pelos anjos, não como chefe dos anjos. Então quando Satanás disse: lança-te daqui para baixo, e aos teus anjos darás ordens, Satanás estava tentando fazer com que Jesus exercesse os seus poderes divinos. A última tentação de Satanás para Jesus, irmãos, a última tentação foi na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Será que ele tinha poderes para descer? Sim ou não? Sim. Porque é Deus. Mas se ele descesse dali, o pecado continuaria existindo e Satanás sairia vencedor. Cristo recusou usar os seus poderes divinos e bebeu o cálice amargo da morte que o Pai deu para ele beber. Ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E o Pai disse o quê? Não, filho, não, eu não posso tirar o cálice amargo da tua boca. Você tem que beber esse cálice amargo para salvar a humanidade e para se tornar o meu defensor também. Porque você morrendo na cruz, você vai salvar a humanidade e você vai ser o meu defensor no tribunal do céu, no juízo celestial. Você vai me defender contra as acusações de quem? De Satanás. Por isso Jesus morreu na cruz, irmãos, para salvar você e a mim.
mas também para se tornar o defensor invencível, um defensor invencível de Deus no juízo celestial. Agora, queridos, Jesus Cristo, quando nasceu da bendita Virgem Maria, Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa, como a natureza, porque eu, quando nasci da minha mãe, eu nasci com uma natureza pecaminosa. Pergunto para você: você precisa pecar para ser pecador? Ou basta nascer para ser pecador? Hein? Nasceu de um pai e de uma mãe pecadores? Antes de você saber o que é pecado, antes de você cometer um pecado, você já é pecador. Você não escolhe, irmãos. Você não escolhe nascer pecador ou nascer santo. Todos os homens e mulheres que nascem no planeta Terra nascem pecadores, de um pai e de uma mãe pecadores. Natureza humana pecaminosa, sem escolha. Quando você se torna adulto, você vai começando a entender o plano da salvação e você faz decisão de não pecar, porque você tem natureza pecaminosa e você decide não cometer pecado. As tentações de Satanás para você e para mim são tentações no sentido de fazer com que você use, haja, decida sempre com base na sua natureza natural. Qual é a nossa natureza natural de nascimento? Hein? Pecadora. Se você age de acordo com a sua natureza natural, você peca ou não peca? Peca. Mas se você agir de acordo com a vontade de Deus, você não peca. Todos que nascemos de Cristo, todos que aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos a ter duas naturezas. Isso não é do nascimento não, a gente nasce com uma natureza só, chama-se natureza pecaminosa. A gente é assim com o diabo, ó, desde que nasce, natureza pecaminosa. Já está dentro de nós a natureza pecaminosa. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós uma natureza espiritual, santa, como aquela de Jesus. E agora vem a guerra entre as duas naturezas, a pecaminosa e a natureza santa e espiritual. Quando você age pela natureza pecaminosa, natural, você peca. Quando você age pela natureza que não lhe é natural, que é a santa, você não peca. Como é que Satanás tenta você e a mim? Ele tenta você e a mim, forçando-nos a tomar decisões com base na nossa natureza natural, que é a pecaminosa. No caso de Jesus, irmãos, como é que Satanás tentava Jesus? Qual era a natureza natural de Jesus? Agora chegou no ponto, né? Agora chegou na encruzilhada, irmãos. Agora chegou no momento em que você tem que pensar para responder, porque isso é vida ou morte. A forma como você vai entender isso aqui é vida ou morte. Se você me disser que a natureza natural de Jesus era pecaminosa, fica feio, fica difícil de resolver o problema. Porque quem tem natureza pecaminosa é pecador. Não, mas não cometeu pecado. Irmãos, não precisa cometer pecado para ser pecador. Basta nascer. Agora eu pergunto para você: qual é a natureza natural de Jesus? Santa, divina, pura. Alguém mais no planeta Terra
nasceu santo? Não. Ninguém, jamais. Por isso, a Bíblia chama Jesus de Filho unigênito. João capítulo 1, abra sua Bíblia, em João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14, diz assim, João capítulo 1 e o verso 14. Todos acharam? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único gerado daquela espécie. Estão vendo uma palavra aí? Unigênito. É único, gênito, único, gerado. Só existe um ser que viveu nesta terra e que foi gerado de uma forma diferente de todos nós. E querer dizer que esse ser é igualzinho a nós, esse é o cúmulo do pecado. É o cúmulo do pecado. Jesus foi o único que nasceu dessa espécie. Nasceu filho de Deus. E nós não nascemos filhos de Deus? Não. Alguém aqui nasceu do ventre materno como filho de Deus? Não. Quando nós nascemos do ventre da mãe, nós nascemos amiguinhos de Satanás. A mesma natureza pecaminosa dele. Pastor, o senhor está falando, mas tem que ter o verso da Bíblia que fala isso, porque o senhor falando não tem valor, tem que ver a Bíblia. Então vamos para a Bíblia, irmãos. Salmo 51. Salmo 51. Veja o que a Bíblia diz sobre como você e eu nascemos. Salmo 51 e o verso 5. Salmo 51 e o verso 5. Todos acharam? Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci pecador, irmãos, mas com a esperança da salvação em Jesus. Mas alguém neste planeta Terra não nasceu pecador, do ventre da mãe, e que não precisava de Salvador. Porque se todos nascessem em pecado, não existiria Salvador para a família humana. Uma vez eu ouvi um pastor lá nos Estados Unidos, um pastor americano, dizendo que Jesus Cristo viveu nesta terra, mas ele precisava de graça. Eu fiquei ouvindo assim, disse, ele precisa de graça? Jesus precisava da graça? Pelo que eu entendo da Bíblia, Jesus é a graça. Não existe graça fora de Jesus. Ele é a graça. Antes dele morrer na cruz, existia uma graça prometida. E através dessa graça prometida, Enoque foi levado para o céu, Moisés foi levado para o céu, Elias foi levado para o céu, com base na graça prometida. Igual uma televisão que você vai na loja e compra e não paga nada, porque é prestação, e você leva para casa sem ter pago nenhuma prestação, e você já está se beneficiando da televisão em casa e não pagou nenhuma prestação. Mas se você não pagar a primeira, segunda e terceira prestação, o que vai acontecer? Eles vão lá e levam, e você não tem mais a televisão.
existia uma graça prometida, representada pelo cordeirinho que morria, um animalzinho que morria todos os dias. Era uma graça prometida. E se Jesus não morresse na cruz, essa graça prometida existiria? Quando é que a graça se tornou graça de verdade, irmãos? Quando é que a graça se tornou graça de verdade? Deixou de ser prometida e se tornou real? Quando? Na cruz do Calvário. E se Jesus não morresse na cruz do Calvário, Elias teria que voltar do céu para a terra, Moisés teria que voltar do céu para a terra, Enoque teria que voltar, porque Deus teria que dizer, o Pai teria que dizer: Moisés, Elias, Enoque, me desculpe, mas não existe graça, a graça falhou, vocês não podem ficar mais aqui, porque eles já estavam no céu esperando que o preço fosse pago. Mas se o preço não fosse pago, eles teriam que voltar, irmãos, porque a graça, ela passou a existir de fato quando Cristo morreu na cruz. Ali a porta da graça foi escancarada. Escancarada. Por isso o livro Desejado de Todas as Nações, ali Ellen White fala assim: quando Jesus estava no Getsemane, e por 3 vezes ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por 3 vezes a natureza humana de Jesus, não pecaminosa, porque não foi concebido em pecado, ele nunca pecou, então ele não tinha natureza pecaminosa como nós temos. Ele não ficava olhando maliciosamente para as mulheres, eu não ficava com essa vontade doida de fumar, de beber, de mentir, não, irmãos. Ele era santo de nascimento. Santo de nascimento. O pecado para Jesus Cristo era de aversão. Ele ficava incomodado com o pecado. Ele tinha ojeriza ao pecado. Então, queridos, Ellen White fala: por 3 vezes a natureza humana de Jesus recuou diante do sacrifício de morrer na cruz, e por 3 vezes ele pediu ao Pai: passa, se for possível, de mim este cálice. E o Pai disse: não, filho, eu não posso tirar o cálice. E Jesus, que a vida toda foi submisso à vontade do Pai, disse: a tua vontade seja feita. Submissão à vontade do Pai. Exemplo para nós, submissão à vontade do Pai. Então ele morreu. Ellen White fala assim, que quando a natureza humana de Jesus estava vacilando entre morrer ou não morrer, passa de mim este cálice, houve um silêncio no céu. Alguém já leu esse texto no Desejar Todas as Nações? Houve um silêncio no céu. Nem uma harpa soava, silêncio total no céu, uma tensão, irmãos, uma tensão. Os olhos dos anjos estavam assim, os olhos de Moisés, de Elias, de Enoque estavam assim, ó, olhando para quem? Para o Getsemane, e pensando: será que ele vai morrer mesmo? A sorte da humanidade, essa expressão que Ellen White usa no Desejar Todas as Nações, oscilava na balança a sorte da humanidade, até que Cristo decidiu: morrerei pela família humana, custe o que custar, morrerei pela família humana. Queridos, ali a porta da graça foi escancarada. Jesus é a graça. Jesus não precisava de graça. Porque ele era sem pecado. Quem não tem pecado não precisa de graça, irmãos. Graça é uma coisa que existe para quem? Pecador. Adão, lá no jardim do Éden, irmãos, com Eva, ele precisava de graça?
Sim ou não? Não. Graça só é necessária para quem vive em pecado. Nós podemos ter a graça. Nós temos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos maus, nós somos pecadores. Agora, Adão foi criado capacitado para obedecer, sim ou não? Sim. Ele foi criado capacitado para obedecer. Mas então por que pecou? Pecou porque quis. Simplesmente porque quis. Ou vocês pensam que Adão foi enganado, ou Adão não sabia o que estava fazendo? Adão sabia o que estava fazendo, sim. Ele não foi enganado. Por isso o pecado entrou por ele, não pela mulher, porque ela estava enganada, mas ele não estava enganado. Por isso o pecado entrou por um homem, e pelo pecado entrou a morte também, e passou a todos os homens. Romanos 5,12. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, não por uma mulher, porque ela foi enganada, e quando a pessoa está enganada, ele não sabe o que está fazendo. Mas Adão pecou consciente, porque Deus o criou com capacidade para obedecer, mas ele fez a decisão errada, usou o livre-arbítrio de forma errada. Agora, Jesus poderia pecar, irmãos? Jesus poderia pecar? Assim como Adão poderia, mas não pecou. Estão vendo a diferença entre Adão e Jesus? Adão poderia pecar e decidiu pecar, mas não precisaria pecar, porque ele foi criado capacitado para obedecer. Adão foi criado santo. Adão não foi gerado santo, irmãos, porque Adão não foi gerado, Adão foi criado. Agora, Jesus foi gerado. Jesus não foi criado, irmãos. Aí está a confusão. Qual a diferença entre criado e gerado? Criado quer dizer que Adão não existia antes, ele foi criado por Deus, santo. E de Jesus? Nunca foi criado, ele foi gerado, porque ele já existia antes. Jesus já existia antes como Deus, é Deus que se tornou homem. Então ele foi gerado como ser humano, mas ele já existia como Deus. Nunca houve um tempo, irmãos, em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Nunca houve um tempo. Desde a eternidade, Pai e Filho sempre existiram. Essa expressão, esse título Pai e Filho, existe em função do planeta Terra, em função do plano da salvação, para nós entendermos quem ficou, quem veio, quem morreu, quem subiu e quem veio. Quando Jesus subiu para o céu, quem é que veio? Para nós entendermos essa transação feita entre a divindade, essa transação feita entre a divindade de quem viria, de quem ficaria, e depois que o Filho subisse para o céu, quem é que viria? Por isso que existem os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, para entendermos o plano da salvação. Mas, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos. Existe uma só natureza divina. Não existem duas naturezas divinas. Há pessoas que pensam que quando Jesus morreu na cruz, morreu também a natureza divina dele. Quando? Como é que pode a natureza divina morrer, irmãos? Natureza divina não morre nem que queira, nem que queira. Assim como a natureza humana não pode ser eterna, nem que queira. Eu quero ser eterno. Não vai ser. A natureza humana não vai ser eterna. Só pelo poder de Deus. Mas você, eu vou ser eterno? Não, você vai morrer. Agora a natureza divina diz, eu vou morrer. Não vai morrer. A natureza divina não morre. É imortal. Por isso ele se tornou natureza humana, para poder morrer por você. E quando morreu na cruz, morreu a natureza humana do Filho de Deus. A natureza divina
não morreu, não diminuiu, não minguou. Porque a natureza divina do Filho não pode ser separada da natureza divina do Pai. Tem como a natureza divina do Filho morrer e a natureza divina do Pai não morrer? Não são duas naturezas, é uma só natureza divina. Agora eu quero ler para vocês, queridos, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós não íamos apresentar esse tema, mas estamos apresentando porque Deus me pediu para apresentar esse tema, irmãos. Então, aliás, é a primeira vez que nós estamos apresentando esse tema. Eu nunca apresentei esse tema. Vocês não vão encontrar no YouTube nenhum sermão como esse que nós estamos fazendo, que é a primeira vez. E Deus pediu para eu fazer esse sermão agora, antes de começar. Então, Deus tem suas razões para ter pedido isso. Só vocês sabem, mas Deus tem suas razões para ter pedido. Samuel, não faça aquele sermão que você ia fazer e faça esse. Então vamos ler Lucas capítulo 1, irmãos. Lucas capítulo 1 e o verso 32 em diante. Lucas capítulo 1 e o verso 32 em diante. Este será grande. Verso 31 em diante. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Alguém na terra já nasceu do ventre materno com o nome de Filho do Altíssimo? Alguém? Fora Jesus? Não. Ele é o único da espécie. Não tem como comparar ele com outro, porque ele é o único da espécie. Vamos continuar. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Existe Espírito Santo ou não existe, irmãos? Eu não ouvi a resposta. Irmãos, se não existisse Espírito Santo, então como é que a Bíblia fala dezenas de vezes Espírito Santo, Espírito Santo? Você não precisa explicar o Espírito Santo, irmãos, e nem queira explicar o Espírito Santo, que vai explicar errado. Você não precisa explicar, você tem que simplesmente crer. Sabem que existem coisas que você não explica, você simplesmente crê. Mas eu não entendo direito. Não precisa entender para crer. Grave essa frase, irmãos. Não precisa entender para crer. Você tem que crer para entender. Vamos repetir essa frase? Não preciso entender para crer. Eu preciso crer para entender. Você entende por que Deus colocou o sábado como dia de guarda? Por que não podia ser o primeiro, o segundo, o quarto ou o 10º dia? Deus criar uma semana de 10 dias? Por quê? Não sei, eu não sei explicar. Mas será que eu posso saber se Deus manda guardar o sábado ou não? Isso está claro na Bíblia, irmãos. Deus manda guardar o sábado. Mas você entende por quê? Não. Mas eu obedeço. Obedeço. Eu não posso explicar, mas eu posso crer. Quando Deus disse para não comer carne de porco, será que o povo de Israel tinha todas as informações científicas das causas e dos porquês e dos paraquês que não poderia comer carne de porco? Não. Mas eles simplesmente o quê? Obedeceram. Você precisa entender para obedecer? Não. Você tem que obedecer para depois entender. Um dia Deus vai ajudar a gente a entender, mas primeiro obedeça.
E é assim que a gente age com o filho, viu, irmãos? A gente manda, ele tem que obedecer. Ah, mas não entendo porque o senhor está pedindo isso de mim. Um dia você vai entender, filho. Obedeça. Aprenda a obedecer. Você vai entender depois. Então aqui diz, irmãos, que existe o Espírito Santo. Embora a gente não saiba o que? Explicar. Como é que você ousa querer explicar o Espírito Santo que nunca, jamais foi visto por ninguém? O ser da divindade, irmãos, o único ser da divindade que se tornou visível e deu um rosto para a divindade, chama-se Jesus. Mas nunca, jamais alguém viu o Pai e nem o quê? O Espírito Santo. Agora, porque nós nunca vimos e não entendemos, a gente diz, eu não creio. Não é assim que funciona a religião da Bíblia. Você não viu, você não entende, mas você crê porque está escrito. Está escrito. Vocês estão me acompanhando, irmãos, o raciocínio? Porque eu creio que Deus tem razões bem fortes para me fazer pregar esse sermão hoje. Ele tem razões bem fortes, eu não sei quais são. Mas eu estou fazendo um sermão que eu nunca fiz antes. E Deus está dando os textos, está me conduzindo por um dia. Agora vejam, o verso 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você tem que entender o que é a virtude do Altíssimo. Você tem que destrinchar, explicar o que é. Não, irmão, você não precisa entender nem explicar nada. Virtude do Altíssimo é virtude do Altíssimo. Cobriu Maria. E o que mais? E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Está falando de quem? De Jesus. Jesus, veja a diferença de Salmo 51, onde o rei Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, que nós somos concebidos no ventre materno em pecado. E agora, a concepção de Jesus, como é que foi? O santo que de ti há de nascer. O santo que de ti há de nascer. A Bíblia poderia ser mais clara, irmãos. Não dá para ser mais claro. O ser que nasceu, o bebê que nasceu do ventre de Maria, sem pai humano, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Mas como? Não sei. Como é que nós vamos explicar o inexplicável, irmãos? Foi gerado pelo Espírito Santo, ponto final. E nasceu santo. Mas se Maria era pecadora, como é que ele nasceu santo? Mas ele não teve um pai. O pecado tem que ser consumado, irmãos. Lembra-se que Eva comeu do fruto, mas não apareceu pecado nenhum? Lembram? Eva comeu do fruto, perdeu as vestes de glória que ela tinha? Ela não tinha vestes de glória? E ela comeu do fruto e perdeu as vestes? Não. As folhas começaram a murchar quando ela comeu do fruto? Não. O pecado foi consumado quando o quê? Quando os dois, ou seja, Adão pecou. Jesus nasceu do ventre de Maria, pecadora. Porque a gente não pode pensar que Maria não era pecadora, porque só Jesus nunca foi pecador. Maria era como todos nós, mas uma mulher agraciada por Deus, bendita entre as mulheres, agraciada por Deus. Mas era o Espírito Santo. Único caso, irmãos, único dessa espécie. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Alguém fora Jesus nasceu do ventre materno chamado Filho de Deus? Nunca, jamais.
Agora, queridos, uma pergunta: se Jesus não nasceu do jeito que eu nasci, Ele não é como eu sou. Agora sim nós chegamos numa encruzilhada, né? Porque nós costumamos pensar, e você está vendo que eu estou usando Bíblia, eu não estou usando o Espírito de profecia, porque o Espírito de profecia, irmãos, inspirado por Deus, Ellen White, ela dá ênfase dos dois lados. Ênfase dos dois lados. O que quero dizer com isso? Ellen White é assim: quando ela fala da obra da colportagem, a pessoa quer deixar de ser pastor para ser colportor. Quando ela fala da obra da colportagem, a pessoa quer deixar de ser médico para ser colportor, porque ela fala da obra da colportagem de uma forma tão intensa, que é como se não existisse nada mais importante no mundo do que a colportagem. Mas quando ela está falando da obra médica missionária, aí o colportor quer deixar de ser colportor para ser médico missionário. O pastor quer deixar de ser pastor para ser médico missionário, porque ela fala da obra médica missionária de uma forma tão intensa que parece que é a coisa mais importante do mundo e as outras coisas são menos importantes. Quando ela fala da obra pastoral, de ser pastor, de ser chamado para ser pastor, a pessoa que lê fala: eu vou deixar de ser médico, vou deixar de ser engenheiro, vou deixar de ser tudo, eu quero ser pastor. Porque ela fala de uma forma tão sagrada do ministério pastoral que é como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ellen White tem um estilo de escrever, como profetisa de Deus, de carregar naquele assunto que ela quer defender. Ela dá uma ênfase tão forte que você não pode pensar que aquilo que ela está escrevendo é tudo o que ela escreveu, porque ela escreveu outras partes também. Então você tem que pesar na balança o que ela escreveu da colportagem, o que ela escreveu da obra médica, o que ela escreveu da obra pastoral. Você pesa na balança, para você não é para deixar de ser isso para ser aquilo. Assim ela faz com a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Existe no meu site tem lá sermões, tem livros e tem lá uma seção chamada PDF. PDF são artigos em PDF que você pode baixar e ler. Existe ali um artigo de umas 20 páginas intitulado Cristologia. Cristologia é sobre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, só pensamentos do Espírito de profecia. Só. Nenhum verso da Bíblia. Só textos do Espírito de profecia falando da natureza humana e outros textos falando da natureza divina de Jesus. Pois bem, quando você lê o capítulo que fala, tem os textos que falam da natureza divina de Jesus, você vai dizer: Jesus realmente não era igual a gente. Não era igual. Nasceu santo, não tinha tendência ao pecado, assim como Adão, irmãos. Adão não tinha tendência para o pecado, mas ele poderia pecar e pecou. Jesus não tinha tendência para o pecado, mas poderia pecar e não pecou. Amém? Aí quando você lê os textos que ela escreve sobre a natureza humana de Jesus, ela fala que Jesus era como um de nós, e era tentado como nós somos tentados. E você fala: ó, Jesus era igualzinho a mim. As ênfases, quando você pesa as duas coisas, você vai ter o equilíbrio. Se você ficar só com uma, você vai tomar decisões o quê? Decisões erradas. E é isso aqui, irmãos. Jesus Cristo, a Bíblia. Por isso eu estou usando só Bíblia. Você quer descobrir a verdade nua e crua? Vai aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Todos os movimentos dissidentes, irmãos, que estão surgindo na Igreja Adventista, eles surgem não por causa da Bíblia, eles surgem por causa do
espírito de profecia. O movimento da reforma de 1914, os reformistas, eles surgiram por causa da Bíblia ou por causa do espírito de profecia? Por causa do espírito de profecia. E quando você vai conversar com os nossos irmãos reformistas, eles vêm com a mala de livro. Eu já tive diálogos com nossos irmãos reformistas e eles vêm com a mala, né, pesada de livro. Falam, não, deixa tudo aí. Só Bíblia. Não, mas o espírito de profecia, nós vamos estudar Bíblia. Porque espírito de profecia é inspirado por Deus, mas você pode puxar para onde você quiser. Você pode torcer do jeito que você quiser. Então vamos ficar com a Bíblia. Porque torcer a Bíblia é mais difícil, irmãos. É muito mais difícil torcer a Bíblia. O espírito de profecia é fácil torcer. Então, queridos, os históricos, não é? O movimento que existe também, os históricos, adventistas históricos, não é por causa da Bíblia, é por causa do espírito de profecia. E assim vai, irmãos. Então vamos ficar com a Bíblia. Jesus nasceu santo. E se ele nasceu santo, ele é diferente de mim. Porque eu nasci como? Pecador. A natureza natural minha chama-se natureza pecaminosa. Mas quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo gera em mim uma natureza santa como a de Jesus. Mas não é a natureza natural. A natureza natural é aquela com a qual eu nasci, que é a pecaminosa. E que ela vai deixar de existir quando Jesus voltar. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Alguém perde a natureza pecaminosa antes de Jesus voltar? 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressurgirão num piscar de olhos, e o mortal será revestido da imortalidade, e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15. Enquanto Jesus não voltar, irmãos, nós ainda temos um corpo corrupto. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é a nossa natureza natural. Agora, a natureza natural de Jesus, com a qual ele nasceu do ventre da Virgem Maria, é a natureza santa, espiritual. É diferente, irmãos. É diferente. Agora, Jesus fazia milagres pelo poder que ele tinha dentro dele, ou ele fazia milagres pelo poder do Pai? Do Pai. E você pode fazer milagres também pelo poder do Pai? Pode. E Jesus podia fazer milagres pelo poder que ele tinha dentro dele? Podia, mas teria o quê? Falhado. Deixaria de ser exemplo para o ser humano. E Satanás tentava ele fazer isso, irmão. Satanás queria que Jesus fizesse isso. Satanás queria que Jesus tivesse ressuscitado Lázaro sem ter orado ao Pai. Lembra que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Antes de ressuscitar Lázaro. E aí ele disse: Lázaro, vem para fora. Mas ele não precisava ter orado. Ele poderia muito bem chegar na frente do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Ele precisava do Pai? Não, porque ele é Deus. Mas Satanás estava com água na boca, desejando que Jesus fizesse milagres pelos poderes dele, porque ele deixaria de ser exemplo seu e meu. Então, o meu exemplo em Jesus, irmãos, é viver na dependência de quem? Do Pai. Jesus me ensina a viver na dependência do Pai. Jesus dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o meu exemplo e o seu exemplo, porque nós temos que viver comendo esse prato preferido. O prato preferido de Jesus chama-se fazer a vontade do Pai. E qual é o seu prato preferido? Qual é o seu prato preferido? Pode ser outro? Não deveria ser outro.
Os filhos de Deus e as filhas de Deus, o prato preferido deles é fazer a vontade do meu Pai. Não é o que eu quero, irmãos, não é o que eu gosto, é o que Jesus quer para mim, é o que Jesus gosta. Você para na frente de um espelho, olha assim, fala: Jesus, o Senhor está gostando desse vestido meu? Você está gostando desse jeito, do comprimento da minha roupa? Está bem assim? O Senhor está feliz? E você acha que Jesus não vai dizer nada? Ou você acha que o Espírito Santo vai dar uma resposta na sua mente, dizendo: sim, filha, é assim que eu quero? Vocês acham que Deus não responde, irmãos? Quando a gente chega e pergunta, responde. Mas eu tenho que ter coragem para perguntar. Se assentar a uma mesa onde tem lá todo tipo de comida e falar: Senhor Jesus, humanamente eu gosto de muita coisa que não presta que está aí, mas Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu coma daqui? Me ajude. Você acha que Ele ajuda ou não? Ajuda. Ó Senhor Jesus, eu gosto tanto de uma coisa que não faz bem, que não presta para mim, mas eu gosto. Ó Senhor Jesus, me ajude, tira de mim esta vontade. Jesus vai tirar a vontade ou não vai? Vai. Você pede. É um Deus amigo, é um Salvador amigo. Isso é viver com Jesus. Isso é viver na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai. Você pede para Ele: querido Jesus, eu quero a Tua santidade. Ele vai dizer: a minha santidade? Sim, eu quero a Tua santidade. Verdade? Verdade. Tanto é verdade que eu vou pedir amanhã, e depois eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir. Enquanto eu não receber a Tua santidade, eu não estou satisfeito. E Jesus vai dizer: tá bom então, filho, já que você não pediu uma vez só, já que você está sendo perseverante mesmo, eu estou vendo que não é um fogo de palha, eu estou vendo que você quer mesmo a minha santidade. Eu vou te dar a minha santidade. Santidade ao Senhor. Viver na dependência do Pai, porque Ele é santo. Ele nos dá santidade. Queridos irmãos, eu não sei porquê, mas Deus pediu para eu pregar esse sermão. Eu quero que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que o Espírito Santo gere em você e em mim, cada dia, a natureza santa de Jesus, que ama a palavra de Deus, que ama o Espírito de profecia, mas aplica o Espírito de profecia na vida pessoal. Uma tática de você perceber que Satanás está torcendo o propósito do Espírito de profecia é quando você estuda bastante o Espírito de profecia e aplica-o na vida dos outros. Aplique-o na sua vida. O Espírito de profecia é uma bênção, como conselhos inspirados por Deus na sua vida, na sua santificação. Mas não fica batendo com o Espírito de profecia na cabeça dos outros. Deus derrama o Espírito Santo sobre você, meu irmão, e que Deus o conserve firme dentro dessa igreja, que é a igreja verdadeira. Sabem qual é a igreja verdadeira? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a sétima, não existe a oitava, é aqui mesmo. Ah, mas está morna, mas é a igreja verdadeira. Mas tem joio dentro, mas é a igreja verdadeira. E você não vai deixar de frequentar a igreja verdadeira porque tem joio, porque não existe igreja que não tem joio, irmãos. Não existe. Só no céu é que não vai ter joio. Mas até no céu já teve joio, irmãos. Até no céu já teve joio, mas não vai ter mais. Louvado seja Deus. E vamos permanecer firmes e unidos, orando uns pelos outros até Jesus voltar. Aleluia. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar? Convido vocês que se ajoelhem comigo e vamos orar.